A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Essa videoaula é das lições bíblicas de adultos da nossa CPAD. É sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje é a lição número 13, equivalente ao dia 27 de dezembro de 2020, quando Deus restaura o justo. Texto áureo: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Jó 42:10. Verdade prática: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Leitura bíblica em classe, então, Jó 42, do versículo 1 ao 17. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira
Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Objetivo geral: mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Objetivos específicos: sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo objetivo: destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E por último, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Ponto central aqui, então nós temos: Deus restaura o ser humano por causa de seu amor e misericórdia. Na introdução nós observamos assim: trataremos nessa última lição sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Jó, o testemunho de Deus sobre Jó, provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. E durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída em impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Então, nós vamos estudar sobre a restauração de Jó. Vamos ver que Jó, ele se humilhou diante de Deus, entendendo o que Deus falara com ele, e então ele vai orar pelos seus amigos. Então vamos ver o primeiro tópico, a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la, ou seja, a sua onipotência e a sua sabedoria em manter tudo aquilo que ele criou. Ele mostrou, que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Então Jó, ele constata aqui, na sua humilhação, a grandeza, o conhecimento e o poder desse Deus Criador. Subtópico 2, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó exclama: bem sei eu que tudo podes. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Aqui ele se humilha, se submete, humilhado debaixo da mão poderosa de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu na sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar
a sapiência divina, a sabedoria divina. E aí ele diz, né? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Quantas vezes nós, eu e você, diante da prova, da luta, de um problema, a gente fala coisas que nós nunca, no nosso juízo normal, nós falaríamos. E depois temos que nos retratar, não é isso? Ele diz, falei do que não entendia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera, lá no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Tá? Nós precisamos também entender que Deus sabe o que está fazendo. Romanos 8 fala, todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, Deus ele pode transformar em coisas boas. Ele pode nos abençoar. Veja, vou ler aqui na linguagem 8, Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Então veja que nós precisamos ter uma visão madura do nosso Deus, do nosso Criador. Todas as coisas que nos cercam, que acontecem no hoje, no amanhã, todas as coisas estão dentro do projeto de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E isso é fé. Subtópico 3. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Quer dizer, a maneira, a visão de Jó, a maneira de se expressar agora já mudou. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, os olhos de Jó se abriram para ver às claras o trabalhar de Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Na aula passada, nós vimos Deus se manifestando para dialogar com Jó. Agora, essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Então, eu e você, dentro do nosso cristianismo, nós só vamos viver um cristianismo autêntico, um relacionamento com Deus verdadeiro, quando nós mudarmos a nossa maneira de ver Deus, né, através de uma experiência com Ele. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Isso é que é fantástico, né? Deus se revelando e dando uma experiência pessoal para Jó. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos, né? Aquilo que a gente acha. Confessamos nossa miséria no pó e na cinza, rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Então, essa experiência pessoal com Deus
faz com que a gente comece a enxergar as coisas pela ótica de Deus. A gente se humilha até o pó e a cinza. A gente rejeita o nosso próprio orgulho e rebeldia, porque isso é o que acontece na nossa carne. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, que nós precisamos andar em espírito e não cumpriremos assim a concupiscência da carne, porque há uma batalha entre a carne e o espírito. A carne quer coisas deste mundo, o nosso espírito quer Deus, quer coisas espirituais, e há uma batalha. Aquele que você alimentar mais é o que vai vencer, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Resumindo o tópico 1, a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus, que é o nosso beabá como servos do Deus Altíssimo. Tópico número 2, a intercessão de Jó. A ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita. E aí ele diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7. Estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Então, no silogismo, quando uma das 2 ou 3 premissas elas são falsas, o resultado será falso. Para que a conclusão seja verdadeira, você tem que ter a premissa A e B verdadeiras para você tirar um argumento lógico. Nós já vimos isso na primeira e segunda aula. Portanto, eles partiram de premissas falsas, ou seja, quando nós falamos da religiosidade, quando nós falamos do legalismo, quando nós falamos da tradição sem ter um embasamento bíblico, eles seguiam os seus pais, o que eles ouviram, eles não olharam para o Deus da Bíblia, da Torá, Nessa época nem Torá, mas já havia toda uma tradição da família de Sete, Sete, descendente de Adão e Eva, tá? E já havia toda uma tradição sobre o culto verdadeiro a Deus, tá? Que era o culto praticado por Jó. E o culto praticado pelos amigos de Jó era um culto, uma adoração do tipo de Caim. Lembra de Caim e Abel? Um levou, foi aceito. O outro levou também, mas não foi aceito. Isso diferencia o culto. Era o caso aqui que está sendo tratado no livro de Jó, tá? Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Então é aquela teoria que todos os amigos tinham. Não, você tem que ter pecado, você errou. Porque você, para estar nessa situação, só se você errou. Então você tem que confessar. Eles não aceitaram o culto e a argumentação de Jó. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam, Jó se humilhou, mas não por causa de pecado. Ele se humilhou porque a situação dele, nem ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. Então, as respostas que Jó deu aos seus amigos demonstravam um certo orgulho, uma certa presunção, uma certa falta de juízo. Em alguns momentos, ele mesmo admite isso, Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes
do atual sofrimento. E é sobre isso aqui que ele teve que se humilhar diante de Deus, né? Subtópico 2, o pecado dos amigos de Jó, representados por Elifaz, Jó 42, 7 e 9, o mais velho. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Então eles reconheceram a justiça de Deus, mas limitaram o poder, a soberania de Deus. Para eles, para os amigos de Jó, nós já tratamos sobre isso, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Então eles se baseavam na questão da prática das obras, né? Por merecimento, a meritocracia, né? Então ele pecou, então ele está recebendo o que ele praticou, né? Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Isso aqui a gente já falou que é para crente maduro, não é para crente superficial, para crente dessas teologias milagreiras, né? Que hoje você se converte e amanhã você já vira um milionário, que tudo na vida do crente vai dar certo, que crente não fica doente, que crente tem que ser rico, tem que andar com carro zero. Nada contra o crente ter tudo isso, mas parece que o evangelho se resume a essas benesses de Deus, quando na verdade não é. O sofrimento também, nós já vimos que ele pode ser usado como uma pedagogia de Deus na vida dos seus servos, né? Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Filipenses capítulo 1, Paulo trata sobre isso. Filipenses capítulo 1, versículo 9, eu vou ler na linguagem de hoje para ganharmos tempo, que diz assim, Filipenses 1 e 29, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Então, meu irmão e minha irmã, se nós estivermos sofrendo, nossa consciência estiver tranquila, nós não tivermos cometido nenhum pecado, fique em paz, porque Deus está e estará usando esse sofrimento para te promover para um nível muito melhor. Então nós temos, conforme Paulo falou, nós temos o privilégio de servir a Cristo, de crer nele, mas também sofrer por ele. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo também fala sobre isso. Nos alegramos nas tribulações. Isso é para crente de verdade, não é para qualquer pessoa. Já pensou você se gloriar? E Jesus falou no Sermão do Monte, aqueles que sofrem por amor a ele, esses terão galardões. E que a gente tem que ficar alegre. Mateus 5 e 10, né, do 10 ao 12, ele fala que nós temos que ficar alegres quando nós formos afrontados e caluniados por amor de Cristo, por sermos seguidores de Cristo. Então isso é para crente maduro. Então nisso os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz, da oração de Jó por eles, né? Eles estavam todos desviados, né? Olha só que terrível, né? Subtópico 3, a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz
para uma crença igualmente equivocada. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Conhecemos pessoas que elas seguem apenas a voz do seu líder, a voz do seu pastor, do seu bispo, e elas não conferem na Bíblia Sagrada se aquilo que está sendo exposto está de acordo com a palavra de Deus. Algumas pessoas nem querem ler a Bíblia, elas ficam cegas, dominadas por um homem ou uma mulher carismáticos, dominadores de boa retórica, e essas pessoas ficam totalmente bloqueadas para o agir de Deus na vida delas. Então, uma teologia errada conduz a uma crença igualmente errada, equivocada, tá? Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, porém errada. Então, eles tinham uma visão de Deus equivocada ou parcialmente certa, tá? O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação permitida por Deus. Quem fez foi o diabo, mas a permissão foi dada por Deus. Por isso que Jó não reconhece o diabo em nenhuma das tragédias que ele passou. Ele sempre entende que foi Deus que permitiu, foi Deus que fez, e bendito seja Deus. É isso que nós entendemos do livro de Jó. A fidelidade de Jó foi provada por Deus, e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Então, eu e você, querido professor de EBD, querido aluno de EBD, nós precisamos tomar muito cuidado com a teologia que nós estamos praticando no nosso cristianismo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje ainda é muito comum, quando as pessoas veem alguém sofrendo, passando por uma prova, muitas pessoas, por ignorância ou inexperiência, elas acusam, elas apontam o dedo e de repente não é nada disso. A pessoa está passando por um processo que está debaixo do controle de Deus. E nós não entendemos as coisas de Deus completamente. Muitas coisas de Deus não nos são reveladas, nem mesmo na palavra de Deus. O próprio Moisés, ele disse, as coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para o homem. Então, nós temos que tomar cuidado, Então, agora, no final, Jó vai ter que orar pelos seus amigos. Resumindo o tópico 2 e caminhando para o final, Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. Agora, imagine, nós já falamos logo na primeira e segunda aula, na terceira aula, imagine quem tem amigos como esses, se precisa de inimigo. E agora é como se Jó, ele tivesse que orar. Agora Deus revelou para ele, não, você estava certo, não tinha pecado, você está bem, você continua sendo meu servo fiel. Então, certamente ele ficou estufado, ele se orgulhou. Ele deve ter falado, eu não falei que eu estava certo, não tinha pecado, eu sabia que eu estava certo. E aí Deus vai e fala para ele, agora você vai orar pelos seus amigos. Na cabeça dele, como quem diz, agora eu vou ter que orar pelos meus inimigos? Isso aí é amigo? E Deus falou, vai orar pelos seus amigos. Então isso daí para Jó era como se ele tivesse que passar ainda por um processo de humilhação, Agora ele vai ser mais crente ainda, Vamos ao tópico 3, já falei demais. Subtópico 1, a restauração moral e espiritual. A restauração de Jó
acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição, como tem algumas teologias que defendem isso, né? Que Deus ele recebeu de volta, que Deus Deus retribuiu. Não é isso não, tá? Ali houve nós entendemos que houve uma restauração. Aquilo que Jó perdeu, perdeu. Agora o que Deus vai dar para Jó é tudo novo, né? Uma vida restaurada, um casamento restaurado, novos filhos e filhas, novos bois e camelos e etc, etc e tal. Isso chama-se, na nossa compreensão, na nossa visão teológica, restauração e não retribuição. Retribuição era a teologia dos amigos de Jó, que disseram que ele estava recebendo de Deus o castigo porque ele estava em pecado. Isso era o que pensavam os amigos de Jó, retribuição. Mas aqui nós vemos que é restauração. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado, que era a visão daqueles amigos. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual, conforme quer fazer valer alguma teologia. Você dá o seu tudo para Deus, você faz e acontece e Deus vai te dar muito mais, Deus vai te recompensar muito mais. Não, nós não entendemos assim. O que Deus abençoa os homens é por amor e misericórdia e graça, né? É bem verdade que nós cremos que os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que andam com Deus, esses são privilegiados. Esses serão, evidentemente, muito mais abençoados. Mas isso não significa que os ímpios também não são abençoados por Deus, né? Muitos têm saúde, muitos vingaram, muitos não nasceram mortos, muitos ficam ricos, muitos morrem de velhice, conforme foi a constatação de Jó, mesmo sendo ímpios. Então, nós não entendemos não reconhecemos essa teologia dos amigos de Jó. E o subtópico 2, restauração social e material, que é o que muitos gostam, né? Essa parte é agradável, né? Você vai ganhar muito mais, o dobro de tudo, enfim. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material, Jó 42:11. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu. Pois, Jó 42:10, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, resumindo o final, a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, ele restaura a vida moral, a vida social, a vida material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus
restaurada, que foi o que aconteceu com Jó, né? E é o que acontece através de Jesus Cristo com todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Resumindo o tópico 3, a restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material. Então Jó foi extremamente restaurado e recompensado por tudo aquilo que ele passou. Principalmente, ele foi aprovado na provação que ele teve que enfrentar. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, sejamos e estejamos conscientes dessa história de Jó, para nos preparar para aquilo que temos que atravessar na nossa vida, tendo fé em Deus, que Ele está sempre conosco em todos os momentos e em todos os sofrimentos que estivermos que passar ou estivermos passando, Ele está conosco. E no momento certo vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Jesus, lá no capítulo 13 de João, fala que Jesus pegou a toalha, foi lavar os pés dos discípulos e Pedro não aceitou. Falou, não, o Senhor não vai lavar meu pé. E Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele falou, não, então lava logo tudo, dá logo um banho. E Jesus falou, não, vocês já estão limpos pela palavra. O que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. Que Deus te abençoe e te guarde. Chegamos ao final, da lição de adultos. Deus recompense cada um de vocês que esteve conosco e, permitindo o Senhor, no próximo trimestre estaremos com mais outras videoaulas para a glória de Jesus. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.